Edgar Allan Poe. Esse seminário será apresentado por Amanda Ferreira Domingues, Gabriel da Silva Corres, Júlia Taísa do Prado Batista, Odair Fructuoso Júnior e Sabrino da Silva dos Santos. Introdução. O tema do presente seminário é o escritor norte-americano Edgar Allan Poe, autor que, como poeta, contista, ensaísta e crítico, exerceu uma grande influência sobre muitos outros autores e movimentos da literatura ocidental a partir de meados do século XIX, tendo como principal foco a análise das suas obras A Queda da Casa de Usher e Os Assassinatos na Rua Morgue. Edgar Allan Poe foi um escritor e poeta romântico estadunidense. Seu romantismo era mais relacionado com temas sombrios e era muito conhecido por suas obras de mistério e horror. Ele foi considerado o criador do gênero policial e um grande colaborador do gênero de ficção científica. Hoje em dia, ele é visto como um dos maiores ícones da literatura mundial. Edgar Poe nasceu no dia 19 de janeiro de 1809, em Boston, nos Estados Unidos. Seu pai abandonou a família e depois sua mãe faleceu de tuberculose. Poe foi criado por um casal rico de comerciantes, Francis e John Allan. Por isso, colocou o sobrenome Allan, passando a se chamar Edgar Allan Poe. Nesse período, ele teve uma ótima educação, frequentou boas escolas e teve ótimos professores. Estudou também na Inglaterra durante um tempo. Entrou na Universidade de Virgínia, mas acabou abandonando os estudos. E nessa época ele teve envolvimento com diversas mulheres, passou a ter uma vida muito boêmia, sem regras. Desde cedo ele tinha grande interesse pela literatura e com a universidade passou a ter aulas de literatura e línguas. Já em 1827 ele publicou seu primeiro livro de poesias. Um tempo depois de abandonar a universidade, Edgar se alistou nas Forças Armadas, na Academia de West Point, mas foi expulso por indisciplina. Ele teve uma discussão com seu pai adotivo, que cortou sua mesada, e isso fez com que Poe começasse a trabalhar como editor de uma revista. E de editor, ele passou a ser o diretor da revista, e utilizou isso para a divulgação de seus escritos. Na revista ele publicou contos, críticas literárias, poemas, ensaios, e depois passou a morar com uma tia viúva e sua prima, Virginia Klein. Ele se casou com a Virginia em 1836. Na época, ela tinha só 13 anos. Como era envolvido com a boêmia, Poe foi despedido do cargo na revista e, em seguida, sua mulher adoeceu e morreu. Diante desses acontecimentos, o Poe acaba se perdendo no consumo de álcool. Edgar Allan Poe faleceu em 7 de outubro de 1849 nos Estados Unidos, e até hoje não se sabe claramente a causa de sua morte. Alguns estudiosos indicam que ele pode ter sido vítima de algumas doenças ou ainda do próprio alcoolismo. Estilo literário. Edgar Allan Poe, apesar de um escritor com características únicas, é associado ao romantismo, mais particularmente ao romantismo sombrio, uma variação do romantismo caracterizada pelo grotesco, pelo irracional, pelo sobrenatural, pelo destrutivo e pelo demoníaco. O nome romantismo sombrio foi dado para esta forma pelo teórico literário Mário Praz, em seu longo estudo do gênero publicado em 1930, chamado The Romantic Agony. Os temas mais recorrentes do Poe lidam com questões da morte, incluindo os sinais físicos dela, os efeitos da decomposição, interesse por pessoas enterradas vivas, a reanimação dos mortos e o luto. O romantismo sombrio de Poe também é uma reação literária ao transcendentalismo, do qual Poe fortemente não gostava. As poesias e contos de Edgar Allan Poe atingiram fama mundial. A sua narrativa é bem estruturada, possui profundidade filosófica e apresenta conteúdo analítico, desvinculado do utilitarismo, pois o autor defendia que a literatura devia se concentrar em seu caráter puramente estético. Foi, portanto, um precursor da defesa da arte pela arte. Já a sua poesia é marcada por melancolia, desespero, estranhamento e sentimento de perda. Apesar de Poe ser um escritor que privilegiava a razão na produção de suas obras, ou seja, utilizava o planejamento em vez de uma suposta espontaneidade romântica, a sua poesia e narrativa estão vinculadas à emoção e o sentimento que caracterizam o romantismo, devido à melancolia, angústia, ao medo ou horror que elas provocam em leitoras e leitores. Sua narrativa, ainda, recorre ao diálogo interno, à profundidade psicológica. Poe era um autor fascinado pela criptografia. Um exemplo notável disso é a sua obra O Escaravelho Dourado.
A história completa do Escaravelho Dourado é uma narrativa em primeira pessoa da leitura de um documento cifrado e da resolução de um enigma que revela ao Capitão Kidd os tesouros. O texto cifrado é apresentado por um conjunto aleatório de números e símbolos. A história revela minuciosamente o caminho dos pensamentos do protagonista, que escolheu para analisar a frequência do aparecimento de símbolos e letras no idioma inglês. Ao substituir cada letra, ele apresenta e refuta as hipóteses sobre possíveis sobreposições baseadas em combinações frequentes das letras neste idioma. Esta técnica é chamada de cifra de substituição. Mesmo em 1843, quando a história foi escrita, essa técnica não foi considerada algo extraordinário. No entanto, foi um dos primeiros relatos populares de um sistema criptográfico. Por este motivo, atraiu muita atenção. Depois que a história foi publicada, houve um concurso em um jornal onde Poe resolveu cifras enviadas pelos leitores do jornal. É frequentemente possível encontrar curiosidades através de brincadeiras com as palavras em suas obras, relacionando nomes de personagens, a trama ou palavras utilizadas nos títulos de suas obras. Um rápido exemplo disso é visto em seu conto O Barril de Amontilado, publicado em 1846. Amontilado é um tipo de vinho produzido em Montilha, na Espanha, e a trama conta com nomes relacionados ao vinho, como por exemplo, Fortunato. Existem vários vinhos com este nome. Lucchese, que é citado no conto, também é um vinho, e há uma colina onde são plantadas uvas para a produção de vinho, que também leva esse nome. Montresor também é o nome de uma família que produz vinhos há muito tempo, então há vinhos com esse nome. Essas são algumas pequenas curiosidades que podem ser encontradas através do jogo linguístico com as palavras que Poe utiliza. Principais obras. Edgar Allan Poe produziu diversas obras de contos e poesias. Seus principais contos são Berenice, 1835. A narrativa conta a história de um homem chamado Egeu, que estava prestes a se casar com sua prima Berenice. A mulher começa a padecer de uma doença desconhecida, até que a única parte do seu corpo a permanecer saudável são os seus dentes, com os quais Egeu desenvolve uma obsessão. O Gato Preto, 1843. O Gato Preto foi um conto de um homem que adorava animais. Ao decorrer da história, ele encontra uma mulher que também adora animais e vem a se casar. Convivem com diferentes tipos de animais em sua casa, mas o preferido era um gato preto. O Demônio da Perversidade, 1845. Esse é um conto que começa como um ensaio. Ele discute impulsos autodestrutivos do narrador, incorporados como um demônio da perversidade. O narrador descreve esse espírito como um agente que tenta as pessoas a fazer as coisas simplesmente porque sentimos que não devemos. O Barril de Amontilado, 1846. Na narrativa da história, que se passa na Itália durante o carnaval de um ano não especificado, Montresor é um homem imbuído do desejo de vingança em relação a um homem que ele julga tê-lo ofendido. Essa é uma história que mostra o orgulho como uma falha terrível na natureza humana. As principais poesias do autor são Tamerlane, 1827. É um poema que segue um relato ficcional da vida de um conquistador turco, conhecido historicamente como Tamerlão. O Verme Vencedor, 1837. Na história, o narrador recita o poema para sua esposa Ligeia, quando ela está definhando em seu leito de morte. Silêncio, 1840. O poema compara o mar e a costa com o corpo e a alma. Há uma morte do corpo, que é o silêncio. Diz o orador que não deve ser lamentado. Ele, no entanto, adverte contra a morte silenciosa da alma. O Corvo, 1845. O poema trata da visita misteriosa de um corvo falante a um homem frequentemente identificado como estudante. Ele lamenta a perda de sua amada e progressivamente enlouquece. Sentado em um busto de Palas Atena, o corvo parece perturbar ainda mais o protagonista, com sua constante repetição da expressão nunca mais. Por último, Um Sonho Dentro de um Sonho, 1849. O poema questiona o modo como alguém pode distinguir a realidade da fantasia, perguntando:
Será tudo o que vemos ou tudo o que aparenta apenas um sonho dentro de um sonho? A Queda da Casa de Usher. A Queda da Casa de Usher é um conto de Edgar Allan Poe que foi publicado pela primeira vez em setembro de 1839 na Burton's Gentleman's Magazine. Foi ligeiramente revisado em 1840 para o Tales of the Grotesque and Arabesque. Contém em si o poema O Palácio Assombrado, que tinha sido anteriormente publicado separadamente na edição de abril de 1839 da revista Baltimore Museum. Em 1928, Editions Narcisse, predecessora da Black Sun Press, publicou uma edição limitada de 300 exemplares numerados com ilustrações de Hans Henning. O enredo. A história começa com um narrador sem nome que chega na casa de seu amigo Roderick Usher, tendo recebido uma carta dele em uma parte distante do país, queixando-se de uma doença e pedindo a sua ajuda. Quando ele chega, o narrador observa na casa uma fina rachadura que se estende a partir do telhado na parte da frente do edifício até o lago. Embora Poe tenha escrito esse conto antes da invenção da ciência psicológica moderna, a condição de Roderick Usher pode ser descrita de acordo com sua terminologia. Ele inclui uma forma de sobrecarga sensorial conhecida como hiperestesia, que é a hipersensibilidade a texturas, luz, sons, cheiros e sabores. Inclui também hipocondria, que é uma preocupação ou temeridade excessiva em ter uma doença grave, também apresentando sinais de ansiedade aguda. É revelado que a irmã gêmea de Roderick, Madeline, também está doente e cai em transes catalépticos, como em estado de morte, como uma morta-viva. O narrador está impressionado com as pinturas de Roderick e tenta animá-lo, lendo com ele e ouvindo suas composições musicais improvisadas no violão. Roderick canta O Palácio Assombrado, um poema. Então, diz ao narrador que ele acredita que a casa em que vive pode estar viva, e que essa sensibilidade decorre do arranjo da casa e da vegetação que a rodeia. Roderick depois informa o narrador que sua irmã morreu e insiste em ela ser sepultada por 2 semanas no túmulo da família localizado na casa antes de ser enterrada de forma permanente. O narrador, então, ajuda Roderick a colocar o corpo no túmulo e ele observa que Madeline tem bochechas rosadas, como fazem alguns após a morte. Eles a enterram, mas ao longo da próxima semana, tanto Roderick e o narrador tornam-se cada vez mais agitados, sem motivo aparente. Uma tempestade começa. Roderick vai para o quarto do narrador, que está situado diretamente acima da abóbada, e abre a janela para a tempestade. Ele percebe que o redor da casa parece brilhar no escuro, como brilhava nas pinturas de Roderick Usher, embora não houvesse um raio. O narrador tenta acalmar Roderick, lendo em voz alta The Mad Tryst, um romance que envolve um cavaleiro chamado Ethelred, que invade a residência de um eremita em uma tentativa de escapar de uma tempestade se aproximando, apenas para encontrar um palácio de ouro guardado por um dragão. Ele também encontra, pendurado na parede, um escudo de latão brilhante em que está escrito uma lenda. Quem aqui entrar, conquistador será. Quem o dragão liquidar, o escudo obterá. Com um golpe de seu porrete, Ethelred mata o dragão, que morre com um grito estridente e passa a ter o escudo, que cai no chão com um barulho irritante. Enquanto o narrador lê a entrada forçada do cavaleiro na residência, rachaduras e sons rasgantes são ouvidos em algum lugar da casa. Quando o dragão é descrito como gritando enquanto morre, um grito é ouvido, mais uma vez dentro da casa. Enquanto ele relata o escudo caindo de fora da parede, uma reverberação metálica e oca pode ser ouvida. Roderick torna-se cada vez mais histérico e, eventualmente, exclama que estes sons estão sendo feitos por sua irmã, que estava de fato viva quando foi enterrada. Além disso, Roderick de alguma forma sabia que ela estava viva. A porta do seu quarto é então soprada e se abre para dentro para revelar Madeline parada lá. Ela cai sobre seu irmão e os dois atingem o chão como cadáveres. O narrador então foge da casa e enquanto ele faz isso, nota-se um clarão da luz da lua atrás dele, fazendo-o voltar a tempo de ver a lua brilhando através da rachadura arregalada. Enquanto ele observa, a casa de Usher se divide em duas e os fragmentos se afundam no lago. Análise. A Queda da Casa de Usher é considerado o melhor exemplo da totalidade de Poe, onde cada elemento e detalhe é relacionado e relevante. O tema do castelo assombrado em ruínas é uma característica fundamental da obra do escritor Horace Walpole, O Castelo de Otranto,
o que contribui largamente para a definição do gênero gótico. A presença de uma casa espaçosa desintegrando simboliza um elemento característico nas últimas obras de Poe, a destruição do corpo. A queda da casa de Usher mostra a capacidade do ponto de entrada para criar um tom emocional em sua obra, especificamente os sentimentos de medo, desgraça e culpa. Essas emoções são o centro de Roderick Usher, que, como muitos dos personagens de Poe, sofre de uma doença sem nome. Essa doença inflama seus sentidos hiperativos. A doença se manifesta fisicamente, mas baseia-se no estado mental ou mesmo moral de Roderick. Ele está doente, sugere-se porque ele espera estar doente, com base na história da doença de sua família, e é, portanto, essencialmente um hipocondríaco, como expliquei. Da mesma forma, ele enterra sua irmã viva porque ele espera enterrá-la viva, criando sua própria profecia autorrealizável. A casa de Usher refere-se duplamente tanto à estrutura atual e à família, desempenha um papel significativo na história. Podemos interpretar que a casa é o primeiro personagem que o narrador apresenta ao leitor, apresentando com uma descrição humanizada. As janelas são descritas como olhos 2 vezes no primeiro parágrafo. A rachadura que se desenvolve em seu lado é um símbolo da decadência na família Usher, e a casa morre juntamente com os 2 irmãos Usher. Essa ligação foi enfatizada no poema de Roderick, O Palácio Assombrado, que parece ser uma referência direta para a casa que prenuncia desgraça. Leon Sprague de Camp, em uma biografia de Lovecraft que escreveu, diz que, segundo um perito chamado Thomas Mabbott, Lovecraft, em Supernatural Horror, resolveu um problema na interpretação de Poe, argumentando que Roderick Usher, sua irmã Madeline e sua casa todos compartilham uma alma em comum. A explícita dimensão psicológica desse conto levou muitos críticos a analisá-lo como uma descrição da psique humana, comparando, por exemplo, a casa com o inconsciente e sua rachadura central com uma personalidade dividida. Transtorno mental também é evocado através dos temas de melancolia, possível incesto e vampirismo. Uma relação incestuosa entre Roderick e Madeline nunca é explicitamente indicada, mas parece ser implícita pela estranha ligação entre os dois. O ópio, que Poe menciona diversas vezes em ambas as prosas e poemas, é mencionado 2 vezes nesse conto. A sensação sombria ocasionada pela paisagem sombria em torno da casa Usher é comparada pelo narrador com a doença causada pelos sintomas de abstinência de um viciado opiáceo. O narrador também descreve a aparência de Roderick Usher como a de um comedor de ópio irrecuperável. Curiosidade bônus. Uma curiosidade que podemos encontrar através das brincadeiras com as palavras de Poe, algo que já descrevemos na parte do estilo literário, é o que está por trás do nome Usher. Usher pode ser decomposto, chegando nos pronomes em inglês us, she e her. No português ficaria nós, ela e dela. Olhe só para estes pronomes. Ligando com a trama, personagens e análise, faz algum sentido? Bom, podemos chegar na teoria da casa como personagem, e também na de que os irmãos Roderick e Madeline Usher e a casa são como um só, compartilhando de uma mesma alma. Afinal, a casa parece acompanhar o estado de decadência dos irmãos. O criticismo que a obra recebeu. A queda da casa de Usher tem sido criticado por ser demasiado estereotipado. Edgar Allan Poe foi criticado por seguir seus próprios padrões estabelecidos em outras obras, como Morella e Ligeia, usando personagens de estoque em ações de estoque em situações de estoque. Temas repetitivos, como uma doença não identificável, loucura e ressurreição, também são criticados fortemente. Personagens. Narrador. Não sabemos quem é ou o que faz. Auguste Dupin é um homem muito inteligente e observador. Consegue analisar tudo e todos. A Madame L'Espanaye e a filha dela são as duas assassinadas. E o orangotango é um macaco traumatizado. A história é narrada em terceira pessoa. O narrador não nos fornece muitas informações. Só sabemos que a história se passa em Paris, no século XIX. O narrador conhece Auguste Dupin em uma livraria e os dois se tornam amigos. O narrador então aluga uma mansão e chama Dupin para morar com ele enquanto ele permanece em Paris. Em um dia de caminhada pela rua, os dois veem uma notícia no jornal falando que havia acontecido 2 assassinatos na rua Morgue. Mãe e filha assassinadas brutalmente e aparentemente sem motivo.
A polícia francesa não tinha nenhuma pista, mas prenderam um funcionário do banco. Dupin então pediu permissão para investigar o caso para conseguir encontrar o verdadeiro assassino. Dupin investiga a cena e chega a uma conclusão. O crime foi cometido por um orangotango que estava com medo de seu dono bater nele novamente, então fugiu e foi parar na rua Morgue, onde foi atraído pelas luzes vindas do quarto da Madame L'Espanaye. Ele escalou a janela e agarrou a Madame com a intenção de lhe fazer a barba. A Madame começou a gritar e a chutar o macaco. Ele ficou violento e cortou sua garganta. Logo depois, estrangulou sua filha com as próprias mãos. Quando ele se acalmou, entrou em pânico por seu dono descobrir o que ele tinha feito e castigá-lo. Então ele bagunça toda a casa, esconde o corpo da Madame L'Espanaye na chaminé e joga o corpo da filha dela pela janela. Depois foge. Essa história é considerada a primeira história policial moderna e tem todos os elementos para isso, mas seu diferencial é que o criminoso é um animal irracional que não pode ser responsabilizado por seus atos. Influências de Edgar Allan Poe. Poe foi mestre dos contos policiais e precursor da ficção científica moderna, ao lado de Júlio Verne. Poe tem um sombrio e magistral poema chamado O Corvo, traduzido para português pelo poeta Fernando Pessoa. Suas obras influenciaram a literatura nos Estados Unidos e ao redor do mundo, bem como em campos especializados como a cosmologia e a criptografia. Inclusive, William Friedman, um dos principais criptologistas da América, foi profundamente influenciado por Poe. O interesse inicial de Friedman por criptografia veio após ele ler O Escaravelho de Ouro, quando criança. Esse interesse serviu para mais tarde ele decifrar o código da máquina púrpura pertencente ao Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 125 adaptações para o cinema foram inspiradas a partir das obras de Poe. Esse escritor influenciou grandes nomes da literatura, como Conan Doyle, Agatha Christie, G.K. Chesterton, Bioy Cassars, J.L. Borges e Dostoiévski. Poe foi uma influência muito importante no desenvolvimento do estilo literário de H.P. Lovecraft. Algumas influências de Edgar Allan Poe na música. A riqueza de suas obras inspirou compositores e músicos de diversos gêneros por mais de um século. O poema mais conhecido de Poe, O Corvo, influenciou muitas canções de artistas de peso, como Queen e Nevermore. O último poema completo composto por Poe, que explora o tema da morte de uma linda mulher, influenciou diversas músicas. Há interpretações de Stevie Nicks e Serge Rose. Um dos contos mais importantes da obra de Poe, A Queda da Casa de Usher, inspirou muitos músicos como Lou Reed e o grupo de rock britânico The Alan Parsons Project. Assassinatos da Rua Morgue, que marca a história da literatura policial, se nota na música com interpretações de Bob Dylan, Iron Maiden e In Flames. Nox Arcana, um duo instrumental gótico americano, presta homenagem a diversas obras de Poe em seu álbum Shadow of the Raven, de 2007. E por fim, uma curiosidade interessante é que o vocalista da banda finlandesa Him é um grande fã do escritor e por isso tem os olhos dele tatuados nas costas. Curiosidades sobre Edgar Allan Poe. Ele nasceu como Edgar Poe, mas com a morte de sua mãe e o abandono de seu pai, foi criado pelo casal John e Frances Allan. Após o episódio, ele passou a se chamar Edgar Allan Poe. E graças à sua nova família, pôde estudar na Europa e tentar uma carreira acadêmica. Mas apesar de pertencer à família Allan, o autor terminou sem herança ou vínculo amoroso com seus pais adotivos. Acredita-se que apenas 12 cópias do seu primeiro livro ainda existem. Quando o poema O Corvo foi vendido pela primeira vez, em 1845, Poe recebeu apenas $9 pelo seu trabalho. Eureka é um poema em prosa escrito por Poe em 1848. Contém uma teoria cosmológica que previu a teoria do Big Bang 80 anos antes de seu surgimento. Para fechar sua enigmática história,
A morte do mestre do terror é cercada de mistérios até os dias de hoje. Em outubro de 1848, Poe foi visto em estado de delírio, vagando pelas ruas, com roupas de outra pessoa, sendo imediatamente levado para um hospital, onde morreu 4 dias depois. Dizem que suas últimas palavras foram: Senhor, por favor, salve minha alma. Existem inúmeras versões sobre a causa de sua morte, mas é mais provável que tenha sido provocada pelo consumo excessivo de álcool. Poe tinha apenas 40 anos. O obituário de Poe foi escrito por seu antigo rival. Em 7 de setembro de 1849, foi publicado o primeiro obituário do autor. Edgar Allan Poe está morto. Faleceu anteontem em Baltimore. Este anúncio surpreenderá muitos, mas poucos vão lamentá-lo. Quem assina o obituário nada cortês ou sentimental é o antologista Rufus Griswold, antigo rival de Poe, que, curiosamente ou não, escreveu sua primeira biografia do autor. Em Richmond, no estado de Virgínia, há um museu inteiramente dedicado à vida e obra de Edgar Allan Poe. O museu tem vários gatinhos pretos soltos pelo local que ajudam a compor a atmosfera sombria de Poe e, claro, encantam os visitantes.